bendito Salvador, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor, e meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 25. Mateus 25, do versículo 14 até o verso 30. 25, 14 a 30. Leiamos a palavra. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas quando chegou também o que recebera 1 talento, disse: Senhor,
Eu conheci-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem aos 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Esse texto que eu li para os irmãos está no contexto do fim, ou seja, no dia do juízo, quando todos seremos chamados a prestar contas. Em todos esses anos, irmãos, que eu estou na direção do ministério desta igreja, eu tenho procurado zelar pelo ensino da palavra, e não apenas algumas coisas que apetece ou que agrada mais as pessoas, mas tudo quanto está na Bíblia, eu tenho me esforçado, embora reconhecendo, não é, que mesmo me esforçando, ainda posso falhar em alguma coisa. Mas diante de Deus e da igreja, sempre me portei assim, procurando transmitir tudo quanto diz respeito, ou seja, todos os princípios da palavra de Deus, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Deus não chamou você e eu apenas para observar algumas coisas da palavra. Quando Deus falou com Josué, ele alertou Josué. Ele seria o novo comandante do povo de Israel na caminhada para Jerusalém, para a terra prometida, desculpem. E Deus alertou ele que ele deveria observar todas as coisas, aquilo que ele ouviu de Moisés, não é? E seguindo em obediência irrestrita a todos os princípios estabelecidos. E Deus dizia: aí eu serei contigo. Essa palavra é para nós também, irmãos. E Romanos, a Bíblia diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não são apenas algumas partes da Bíblia que você deve observar, alguns princípios, mas sem dúvida todos. Como eu disse, o tema é a mordomia e a vida cristã. Se você ainda não leu o editorial do boletim, por favor, leve para casa e leia com muita atenção o editorial do boletim, que é o mesmo tema da mensagem desta hora. Então, nesse boletim de hoje, eu inicio essa pastoral dizendo que Deus é o dono de tudo e nós somos mordomos. Nós somos apenas administradores. Nada é meu, nada é seu. Tudo é de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é de Deus. É Ele que te deu. Você apenas recebeu a incumbência de administrar aquilo que você recebeu. Como é que você administra o seu tempo? Como é que você administra o seu corpo? Como é que você administra a sua família? Como é que você administra o seu trabalho? Como é que você administra a sua casa? Como é que você administra o carro que você tem? Tudo isso pertence a Deus.
Nós temos aquela mania de dizer, né, minha casa, meu carro, meu dinheiro, e por aí afora. É um grande equívoco esse. Tudo pertence a Deus. Deus nos deu esse privilégio, não é? De sermos administradores. O detalhe, meus irmãos, e precisamos atentar para isso, um dia vamos ser chamados a dar conta. São poucos os crentes que pensam nisso. Todos nós vamos ser chamados perante o Senhor, mesmo como crentes e salvos que somos. Vamos dar conta de tudo. Inclusive, não se assuste, até as palavras que você pronuncia da sua boca, Deus vai requerer de você isso em juízo. Isso vai pesar na balança. Conforme a leitura que eu acabo de fazer, deu para você entender isso. Os 2 primeiros mordomos que receberam dinheiro, talentos que não era deles, administraram aquilo, multiplicaram aquilo, trabalharam exaustivamente. E quando o patrão voltou, e esse patrão aqui, esse homem que viajou e depois voltou e chamou a eles a prestar conta, é a figura de Deus. E 2 deles foram tremendamente elogiados. O último foi chamado a atenção. E foi tomado o seu talento e foi dado para o outro. E que situação triste desse último, né? Servo mau, infiel. E é interessante que para os 2 primeiros, ele diz, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, quando tem muito, continuará sendo fiel. E normalmente aqueles que são fiel no pouco, Deus abençoa de maneira tal que ele vai progredindo. Em todo o tempo de ministério pastoral que tenho, e antes de ser pastor, eu tenho observado isso na vida das pessoas. Como Deus abençoa, como Deus honra aqueles que são fiéis, não é? Aqui em Lucas, no capítulo 16, verso 1 e 6, diz assim, olha só. E dizia também aos seus discípulos, Jesus falando, havia um certo homem rico, o que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Estava dissipando, né, esbanjando, desperdiçando os bens do seu patrão. Verso 2, e ele, chamando-o, disse-lhe, que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser meu mordomo. Que palavras! Presta conta. Percebe? Eu vou prestar conta, irmãos, a Deus, de tudo que eu tenho feito, da maneira como eu tenho administrado a minha vida, a minha família, a igreja, tudo. O meu dinheiro, eu vou dar conta. Ageu, capítulo 2, 8, diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, tudo é do Senhor. 1 Crônicas 29, 14, na parte B, porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Quando você dedica a sua oferta missionária, quando você dedica o seu dízimo ao Senhor, isso foi Deus que lhe deu. Você pode entregar, tendo esse privilégio de entregar
de ser fiel na administração desses bens, porque Deus colocou na sua mão, não é seu, não é meu. A mordomia da vida cristã, meus irmãos, não é um plano inventado simplesmente pelos homens para levantar recurso financeiro, não. Mas é um plano de Deus para criar os seus filhos. É o plano de Deus para crescimento espiritual. Conforme você administra as coisas da sua vida, você cresce, você amadurece espiritualmente, você se torna adulto. Não é de se admirar, irmãos, que nas nossas mais diversas igrejas temos tantos crentes que fazem parte como membros há anos, mas não crescem, porque são maus mordomos. Não administram bem o seu tempo, não administram bem sua vida, não administram bem a sua família, não administram bem o seu dinheiro, não administram bem aquilo que diz respeito ao reino de Deus e à igreja de Deus. Isso envolve, meus irmãos, a mordomia cristã envolve a vida como um todo. Eu me lembro de um senhor, isso há muitos anos aqui em Vila Pires, que eu chamei a atenção dele pelo fato dele ter um comportamento não muito adequado na sua vida cristã, principalmente lá fora. Seus negócios, no seu dia a dia. E ele disse: pastor, para mim a igreja é igreja, meus negócios são meus negócios. Você sabe que há um grande número de crentes que pensam assim? Separam a vida cristã da vida do seu trabalho, do seu cotidiano, etc. e tal. É bom lembrar que a mordomia cristã envolve a totalidade da nossa vida. Ao ser salvo, e quero aqui frisar bem isso, realmente salvo. Quem é salvo e realmente salvo, ele entrega tudo nas mãos de Deus. Ele entrega tudo nas mãos de Cristo. Ele conhece de fato que Cristo é o Senhor da sua vida, que Ele próprio não pertence a Ele mesmo. Eu não sou meu, irmãos. Você não é seu. Se você é salvo, você pertence a Ele. O dono da sua vida tem que ser Cristo. Mas acredite se quiser, há muitos membros de igreja que Cristo não é dono da sua vida. E quando não é dono da sua vida, não é dono do seu dinheiro, não é dono da família, não é dono da sua casa, não é dono do seu trabalho, não é dono de nada. Mesmo que você diga que é. É isto, meus irmãos, que a Bíblia chama de mordomia cristã. Quando Cristo é o Senhor da minha, da nossa vida. Assim, a mordomia cristã é uma questão de maturidade espiritual. Em Mateus 6:21, Jesus ensina claramente que a vida material e a vida espiritual não pode ser separada. Absolutamente não. E ele diz exatamente isto: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Não se pode separar a vida espiritual, a vida cristã, das questões da vida material. Jesus insistiu em doutrinar a respeito do uso do dinheiro, porque ele sabe
o que está no íntimo de cada pessoa em relação ao dinheiro. Por isso que Jesus insistiu muito em falar sobre isso. O que o homem faz com o dinheiro revela o que vai no íntimo do coração dele. Obviamente. Se alguém pensa servir a Deus no espírito sem glorificar a Deus no corpo com os seus bens, a verdade é que ele não está servindo a Deus e nem em espírito e muito menos na carne, mas ele está praticando uma caricatura, apenas uma caricatura da vida cristã. Deus quer adoradores em espírito, irmãos. Mas a única forma de expressão do espírito é o corpo. O que está no coração você manifesta através do corpo. Isso é natural. Lá em Lucas 11, 39, diz assim, vamos dar uma olhada aqui. Lucas 11, 39. Veja o que Jesus, ele está reprimindo aqui os fariseus e chamando eles de hipócritas. Veja o que ele diz aqui. Verso 39 a 42 de Lucas, ele diz assim. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior, não fez também o interior? Está vendo? Aquilo que está dentro, eles estavam manifestando do lado de fora, né? Quando Jesus coloca isto em forma de pergunta. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Daí, dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Em que consistia a hipocrisia desses judeus? Eles iam ao templo, irmãos, entregar o seu dízimo, o que estava correto. Jesus disse que não deve deixar de fazer isso. E veja que eles davam o dízimo das coisas mínimas. É citado aqui algumas hortaliças, né? Como a hortelã. Até da hortelã, eles davam o dízimo. Eles eram muito rigorosos em relação a essa prática. Mas tinha um problema, não entregavam o coração. Observavam esse lado material, mas se esqueciam do espiritual. Presta atenção no que eu vou dizer. Os fariseus de hoje, e nós temos muitos fariseus por aí, os fariseus de hoje fazem o contrário. Eles querem entregar o coração, mas não o dinheiro. É incrível isso. Para entregar o coração é rápido, vai levantando a mão diante de algum apelo. Ali é o contrário. O dízimo, mas não o coração. Hoje é o coração, mas não o dízimo. Uma coisa e outra, meus irmãos, são impossíveis, porque elas estão intimamente ligadas. A mordomia cristã é isto, não se separa.
a vida cristã, a vida espiritual das coisas materiais. A relação do crente, meus irmãos, com o mundo material reflete exatamente aquilo que está no coração dele. A sua relação com as coisas do mundo, com as coisas materiais, reflete exatamente aquilo que você é dentro de você, o que eu sou dentro de mim. Se realmente você nasceu de novo, se realmente você é um verdadeiro convertido, se você já aceitou Jesus verdadeiramente como Senhor da sua vida, porque como Salvador todo mundo quer Jesus. Agora, quando somos chamados para o senhorio de Jesus, ou seja, entregar a nossa vida sobre o comando dele, sobre a direção dele, aí a coisa complica. Concorda comigo? Mas se realmente você nasceu de novo, aceitando a Jesus como Senhor, a sua oração sincera vai ser aquela do hino 295 do cantor cristão, que logo nós vamos cantar, mas eu cito aqui uma estrofe, olha só. Tudo a Cristo, a ti eu entrego, tudo sim por ti eu darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Essa vai ser a sua oração. Essa é a oração do verdadeiro convertido. Dizia um pastor aqui no Grande ABC que muitos crentes cantam esse hino. Quando são convidados na congregação a ficar de pé e cantar, e cantam muito bem. Sobre o comando de uma regência, cantam animadamente, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E então esse pastor ironizava, cantam assim, mas nem o dízimo dão, que é o mínimo, e tem coragem de cantar que está entregando tudo. Hipocrisia, irmãos, crente hipócrita. Faz uma coisa, deixa de fazer outra, desmembrando, separando a vida cristã, a vida espiritual, no que diz respeito ao material. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus nos ensina que cada ato da nossa vida, em todos os momentos, em todos os dias, deve ser o resultado de uma busca incessante da vontade de Deus. E tudo aquilo que ele busca em relação à vontade de Deus é para glorificar a Deus. Ele diz assim, no verso 24, Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Mamão aqui é o dinheiro. Não dá. Se mamão é o seu Deus, como é que você pode dizer que você está servindo a Deus? Se com o seu dinheiro você não serve a Deus, com sua vida você não serve a Deus, com o seu tempo você não serve a Deus, com sua família você não serve a Deus, com o seu emprego você não serve a Deus. Não tem como. Entendeu? Se alguém não vive para Deus, meus irmãos, durante a semana, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, tampouco poderá viver para Deus no domingo. Quando vem ao templo para algumas poucas horas, quando vem, se não tiver um Deus aí do mundo
mais forte para ele do que o Deus da igreja. Aí ele vem na igreja. O culto de adoração no domingo, meus irmãos, torna-se vazio de significado, torna-se cansativo. Você já percebeu aqui que quando o pastor assume o púlpito e começa a pregar, algumas pessoas saem, somem, não sei para onde vão aí para trás? Porque o culto não tem significado para essa pessoa, não tem sentido para ela. Veio aqui cumprir alguma obrigaçãozinha só. Torna-se algo cansativo, monótono, se não é resultado de uma vida dedicada a Deus por inteiro. É isso que o seu culto torna-se no domingo. Algo muito chato. Eu já costumo dizer isso há muito tempo aqui. Para quem não serve a Deus por inteiro, não só com os lábios, cantando, orando, ou tocando algum instrumento, ou fazendo alguma outra coisa, mas se ele não serve a Deus com todo o seu ser, e não só domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, ele está ocupado em tudo que ele faz, lá fora, com a família, no emprego, ele está na mente dele glorificar a Deus. Por que será, queridos, que há crentes que vivem e convivem nos bancos de uma igreja evangélica ano após ano e não conseguem levar uma pessoa para Jesus? E muitas vezes da própria família. Tem gente lá dentro de casa que vai morrer e vai para o inferno. E ele vai dar conta a Deus por isso. Por quê? Que vida cristã é essa? Que sentido tem uma vida cristã para alguém assim, que olhando em sua volta não pode perceber nenhum fruto da sua vida cristã, não abençoa ninguém em sua volta? Isso é muito sério. Vida cristã não se resume. Um dia, ouvindo um apelo, às vezes movido pela emoção de um hino, de um coral da igreja, você levanta a mão e diz: estou aceitando Jesus. Dias depois, eu quero me batizar. Vida cristã não se resume a isso, não. É algo muito mais profundo. Algo que transforma, que vira a sua vida do lado avesso. Você não é mais aquela mulher que era antes. Você não é mais aquele jovem, aquele homem que você era antes. Agora você tem uma visão diferente de Deus. Tem uma visão diferente de você mesmo em relação a Deus. Agora você enxerga que nada é seu, tudo é dele, e que você mesmo pertence a ele, e que você é apenas um mordomo, um administrador, e você tem que ser fiel administrador para não ser reprovado, para que Deus não tire de você até aquilo que você não tem e passe para o outro, conforme na leitura inicial que eu fiz aqui. Eu estou terminando. Ligeiramente, quais são as características de um mordomo de Cristo? As características de um mordomo de Deus, de Cristo: consciente, responsável e feliz na sua fidelidade. Ele faz de Cristo o Senhor absoluto da sua vida.
O problema crucial, meus irmãos, na vida cristã, como eu disse logo no início, é o senhorio de Jesus. Ou seja, Ele é dono mesmo da minha vida, e eu estou tremendamente preocupado, não só no domingo, mas todos os dias, desde que me levanto até me deitar. Tudo que eu faço, no que diz respeito ao mundo lá fora, ao meu trabalho, e tudo aquilo que envolve materialmente a minha vida, eu estou preocupado em fazer de maneira que as pessoas observando percebam que você está glorificando ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, pastor Joel também. Quem manda na sua vida? É bom a gente levar essa pergunta para casa e ela tirar até o teu sono nessa noite, e o meu sono também. Quem é o dono da minha vida? Realmente Jesus é o dono da minha vida? Eu sou um mordomo fiel, que trabalho exaustivamente, e tudo o que faço é para agradar o meu Senhor, para não ser reprovado. Quem manda na sua vida? Sua própria vontade? A minha própria vontade? Ou é a vontade de Cristo? Jesus disse lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus. Há muita gente que sabe isso de cor, só sabe de cor. O problema é a prática. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção. É fácil dizer que Deus é dono de tudo, né? Eu já ouvi tantas vezes isso dos lábios de tantos crentes. Aquele texto inicial que eu citei, que dele é ouro, é prata, Deus é dono de tudo. Como dizendo, ele não precisa de nada. Tudo é dele. É fácil a gente dizer isso. Quando, porém, chega a hora de dizer de quem é o cheque do meu salário, aí é diferente. Porque aquele dinheiro é meu. Você já percebeu que são poucas as pessoas que voluntariamente, ou se perguntadas a respeito, quanto você ganha? Qual é o seu salário? As pessoas ficam constrangidas e muitas não dizem. Outro dia, foi aqui no velório, ontem, encontrei um pastor que foi membro da nossa igreja, e ele recentemente assumiu um pastorado. Eu disse, quanto que a igreja está pagando para você? Ele falou, 2 salários mínimos. Ele falou, mas são poucos. Embora eu entendo que isso é um direito, né? De cada um, isso é uma questão muito pessoal. Por exemplo, se alguém perguntar para você ou para mim quanto você ganha, você pode responder assim e não está mentindo, dizendo, não, isso é uma questão muito íntima minha, eu não quero falar. Não tem problema, você não está mentindo. Mas se você vai responder quanto você ganha, você tem que dizer exatamente quanto você ganha, senão você está mentindo. É como a idade, né? Principalmente as mulheres que têm um pouco de dificuldade com isso. A Ivone não tem, ela fala de boca bem aberta. Vou fazer 78.
Mas a grande maioria das mulheres, elas ficam constrangidas, né? E tem lá o seu direito, obviamente, né? É meio, assim, até esquisito, né? Quando a pessoa pergunta para alguém qual a sua idade, é tanto. A gente fica contente quando a pessoa diz assim, nossa, não parece. Mas é duro quando a pessoa diz assim, nossa, parece que tem mais. Já disseram que eu sou mais velho que a Ivone, só que eu não sou. Eu sou 2 anos mais novo que ela, então ela está mais conservada. Que eu acho que a questão do cabelo branco, ela tem a vantagem que pinta, né? O cabelo, né? Brincadeira à parte, vamos concluindo, né? Qual é, meu irmão, ou melhor, como crente, eu e você precisamos reconhecer com humildade de coração que tudo pertence a Deus. E que tudo pertence a Deus e aquilo que está nas tuas mãos, você tem que administrar, porque vai ser chamado a prestar conta. Está na Bíblia aqui. Não é o pastor que está dizendo. Você viu vários textos que eu li aqui. Que nós seremos chamados a dar conta. Qual é a vontade de Deus em relação ao meu corpo? Como é que a gente está cuidando do corpo, né? Muitas pessoas estão destruindo o corpo com toda sorte de vícios, como estava um menino ali. Mas quando aceitou Jesus, acabou. Ajudado que foi, compreendeu, se libertou. Quando alguém se converte, é assim. Eu aceitei Jesus. Mas que você aceitou Jesus o quê? Se a sua vida está, como diz a Ivone, a mesma encrenca, né? Qual é a vontade de Deus em relação à sua casa, o seu carro? Qual é a vontade de Deus em relação à igreja? Como é que você administra essa questão de igreja? Hoje são poucos crentes que têm aquele compromisso sério. Eles se preocupam com a igreja. Eles evangelizam, eles trazem pessoas porque eles querem ver pessoas aceitando Jesus e a igreja crescendo. Quando é que alguém aqui chega para o tesoureiro e diz, escuta, como é que estão as finanças da igreja? Esse mês tem dinheiro para pagar as despesas? O pessoal não tem nem aí. A gente vem, assiste um culto e vai embora. Não basta saber o que Deus quer. O mordomo cristão obedece na prática os propósitos de Deus. Não basta apenas saber, precisa praticar. Os mandamentos de Deus, preste atenção nisso, Jesus disse que eles não são pesados. Não. Essa doutrina do dízimo, da administração do nosso dinheiro, isso não é problema, não. Não é coisa pesada. Sabe o que é pesado para você e para mim? É suportar o peso do nosso pecado. Esse é o grande problema. Isso que pesa na consciência e no corpo. Os mandamentos de Deus não são pesados. Observar a mordomia na vida cristã, na prática, isso não é pesado, não. Já vi crente dizer, para que ir domingo de manhã na igreja e à noite? Chega só de manhã ou chega só à noite. Para que ir quarta-feira na igreja? Para que ir tanto na igreja? Eu tenho tanta coisa para fazer. Não tem visão. Não tem compreensão.
daquilo que é mordomia cristã. Ser um crente, meus irmãos, desculpe, deixar de ser fiel em sua mordomia, a igreja não vai fechar suas portas, não. Nem o reino de Deus vai parar de se expandir. Se você não contribuir para missões, se você não entregar fielmente o seu dízimo, pode ter certeza, a igreja não fecha, não. Pode ter meia dúzia de pessoas, mas a igreja não fecha, porque a igreja é de Jesus. Amém. Não fecha, não. Já teve gente que saiu daqui e disse, agora a igreja fecha, porque eu não vou dar mais o dízimo lá na igreja. Fechou nada. E vai ver onde é que está essa pessoa. Essas pessoas estão aí no mundão afora, vagando por aí, perdidos sem direção. Porque abriram a boca amaldiçoando a igreja, falando mal de igreja. Uma senhorinha que saiu daqui disse, a igreja de Vila Pires isso é só de idoso, de velho. Falei para ela, você também vai ficar velha. Ainda bem que nós temos os velhinhos na igreja, porque essa rapaziada não quer nada. Eles querem é zoar por aí. Essa filharada de crente aí não quer nada com a igreja, não. Vão crescendo, vão se envaidecendo, fazendo companhias, dando ouvido às internet da vida e vão tomando caminhos de perdição. De quando em quando aparece na igreja, mas não tem interesse nenhum de ouvir a mensagem, de vir domingo após domingo para estudar a lição bíblica, não tem interesse nisso. Quando vem com aquela cara comprida, sonolenta, não tem aquele fervor. Então eu disse que quando o crente deixa de ser fiel na sua mordomia, a igreja não vai fechar, não. Nem o reino de Deus vai parar de se expandir, ele continua se expandindo. Mas o crente, presta atenção nisso, que fecha a porta do seu coração para as bênçãos de Deus, ele é que para de crescer, quando não morre, desiste de tudo. A prática da mordomia cristã, meus irmãos, é para o bem-estar do crente, não é só para arrecadar dinheiro, não, para arrecadar fundos, embora consista nisso também. A minha oferta, o meu dízimo, minha oferta ajuda os missionários. O meu dízimo ajuda no sustento das atividades da igreja. Mas, a princípio, não é isso. Quando Deus estabeleceu isso como doutrina bíblica, isso é doutrina bíblica, é para o seu bem, é para o meu bem. Para a gente crescer, se fortalecer cada dia mais na fé e na vida cristã, até que Jesus venha. A preocupação que eu tenho, meus irmãos, e seria bom, não sou melhor do que ninguém, mas é uma preocupação que eu tenho. Quando Jesus chegar, e ele é o patrão do texto que eu li, ele diz, meu mordomo Joel, dá uma chegadinha aqui. Então, tudo que eu confiei nas suas mãos como administrador, eu quero que você me preste conta aqui. Sabe, eu quero prestar conta a Jesus assim, olhando nos olhos dele. Não com a cabeça abaixo. Senhor, sabe, o Senhor me deu aquilo lá, mas eu enterrei. Eu fiquei com medo, não tinha capacidade. Eu quero olhar nos olhos de Jesus, e Ele olhando nos meus olhos, dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. É assim, meu querido irmão.
É assim, meus irmãos, que nós devemos ser. E Deus vai te abençoar. Administre bem a sua vida. Se não sabe, peça a Deus que Deus vai te ajudar. Se te falta sabedoria para administrar o seu dinheiro, a ponto como às vezes tem crente que diz: pastor, eu não dou dízimo porque não sobra. Não sobra porque você não sabe administrar. Falta sabedoria. Como certa vez uma senhora disse: pastor, eu ganho um salário mínimo de aposentadoria. Se eu der o dízimo, não dá para comprar o pão e o leite na padaria. Eu falei: minha, mas dá licença. Eu não vou obrigar a senhora a fazer isso, mas experimente ser fiel. Vai sobrar, vai dar para comprar muito leite e muito pão, porque está na Bíblia. Aqui os irmãos ouviram. O Senhor aprovando aqueles que foram fiéis. E Ele disse: aquele que é fiel no pouco, vai ser no muito. Significando que ele vai ter muito. É falta de fé, falta de confiança em Deus. Eu disse: experimente, irmã, com o salário mínimo, tirar aquilo que é pouquinho, é 10%. Deus vai dar muito mais. Não sei se ela fez essa prova, conforme diz Malaquias, né? Que devemos fazer a prova de Deus. Deus se coloca, meus irmãos, nessa condição. Parece um absurdo, né? Permite que você prove Ele. Ele é Deus. Está dizendo: experimente, faça isso. Você vai ver o que eu posso fazer por você. Uma vez que Ele é o dono do ouro e da prata, imagina o que Ele pode fazer por você. E sua vida é abençoada. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Vamos orar, fique de pé e vamos cantar o hino que eu citei uma estrofe aqui: tudo entregarei. Que você saia daqui com esse desejo no coração de ser um bom mordomo. Se você já é, agradeça a Deus por isso e procure melhorar, se esforce. Se você tem falhado, saia daqui com esse propósito no coração. Não saia daqui apenas ouvindo essa mensagem e dizendo amém, mas ponha isso em prática. Você vai ver a diferença. É a palavra de Deus que está dizendo, não é o pastor Joel. Senhor nosso Deus, obrigado por nos abençoar em mais esta reunião. Te somos gratos. Que, confrontados, Senhor, com a Tua palavra, mediante esse tema da mordomia cristã, que o Espírito do Senhor nos ajude, através do Seu poder, nos encorajando a colocarmos isso em prática. Oh Deus, para que quando chegarmos para as celebrações em culto público, e sejamos com alegria, celebrando ao Senhor com fervor, não como para muitos, um culto como esse se torna cansativo, enfadonho, desanimador, pelo fato de que durante a semana, Senhor, não praticam a mordomia da vida cristã, tentam separar o espiritual do material, quando na verdade jamais podemos assim proceder, e a Tua palavra nos ensinou isso nesta noite. Perdoa-nos, ó Pai, aonde temos faltado, e nos ajude, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar então o hino, e já estamos encerrando este culto. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas
sou, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego, oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Que a oração deste hino seja prática, senão é hipocrisia. Seremos acusados pelo Senhor Jesus, que nem ele acusou os fariseus. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei, significando que ele é o dono da sua, da minha e da nossa vida. Eu vou impetrar a bênção final. Os irmãos ajudem aí, dando carona. Tem ali a Joana, a Cláudia, que moram aqui na Clélia, próximo. Ajudem elas a chegar mais cedo. Também a irmã Cida, está aqui, ela mora aqui perto. Tinha um irmão aqui na nossa igreja que eu tenho saudade dele, irmão Levi. Ele tinha o carrinho dele
Primeiro, ele levava várias famílias em casa. E a família ficava aqui no portão, na calçada, esperando. Levava um para lá, para lá, para lá. Por último, ele vinha aqui, quando já não tinha mais ninguém para ajudar, para levar para casa, ele pegava a família e ia embora. Deixou a história. Eu nunca esqueci isso. Como é bom a gente servir aos irmãos. É amor na prática, não é? Então não tenha muita pressa, ajude alguém aí, mesmo que você tenha que se desviar um pouco do seu caminho, ok? Oremos. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações e as alegrias de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vocês, meus irmãos, sobre vossa família, sobre o trabalho das vossas mãos no decorrer dessa semana, e que a bênção da Trindade Divina alcance a Igreja do Senhor, que se acha espalhada por toda a face da terra, e todos digam amém.